Pronto aí, pessoal. Sentados, cada um dos lugares, em silêncio, mais pra frente, prestando atenção aqui. Ó. Seu lugar. Pode falar tudo, hein? Seu lugar. Não, todo. Seu lugar. Tô ouvindo. O seu lugar. Tô ouvindo, não tem celular. Para é no seu lugar. Pra frente, Pronto. Na aula de hoje vamos falar sobre um filósofo medieval chamado John Duns Scotus. Ele que viveu ali na transição do século XIII para o século XIV, de 1266 a 1308. Um frade, um frei franciscano da Ordem de São Francisco de Assis, a Ordem dos Frades Menores, uma ordem desenvolvida, criada pelo próprio São Francisco de Assis, nesse contexto aí, a Ordem dos Frades Mendigantes, a OFM. Eles mendigavam e buscavam ajudar e dar assistência aos pobres. Tinha uma íntima relação também com os seres da natureza. Então, a grande preocupação e carisma dessa ordem religiosa era pedir esmolas, para que com essas esmolas pudessem ajudar os pobres, os necessitados. E também tinha uma grande preocupação com os animais, com a natureza, com os elementos da natureza. Então, o John Duns Scotus é um grande intelectual, ele não vai ser um expoente aí no campo da ação como foi São Francisco. Vai ser muito mais um expoente no campo da intelectualidade e vai defender alguns conceitos, algumas ideias filosóficas que têm implicações teológicas. Uma delas é a da univocidade do ser. Na época de John Duns Scotus, havia uma diferenciação entre o ser de Deus e o ser das criaturas. São Tomás de Aquino, por exemplo, defendia que só Deus é o ser. As criaturas não têm o ser, elas recebem o ser por participação de Deus. Então havia uma diferenciação entre o ser de Deus e o ser das criaturas. O John Duns Scotus vai dizer que há uma univocidade do ser, ou seja, há um sentido único do ser que é compartilhado tanto pelo Criador quanto pelas criaturas. Então não há diferenciação aí. Todos são seres. Claro que uns seres dependendo de outros. Nós, seres humanos, nós, criaturas, dependemos do ser de Deus, que é o ser criador de todas as coisas. Mas o sentido do ser de Deus e do ser humano, do ser dos animais, dos vegetais, dos minerais, é o mesmo. Ele vai defender o ilemorfismo. Ilé, em grego, é matéria. Morfismo vem do grego morfé, quer dizer forma. Então tudo que existe é composto de matéria e forma. Qual que é a matéria da mesa? Madeira, essa aqui tem metal, plástico, né? E a forma da mesa? Nesse caso aqui, a forma geométrica é retangular. Mas a forma nessa perspectiva aqui é a essência. O que faz da mesa uma mesa diferencia a mesa de todos os outros seres? Oi? Aí é a causa final, né? A finalidade da mesa. A essência é aquilo que faz de um ser, ele é o diferencia de todos os outros seres. O que faz da mesa uma mesa diferencia a mesa de todos os outros seres? A finalidade dela tem outras coisas que têm a mesma finalidade, ela serve para suporte de objetos. Tem outras coisas que também servem para suporte de objetos. Um criado, por exemplo, um estante. Tem a mesma finalidade, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo ser. A mesa é mais complicada a gente chegar à essência dela. Vamos pensar no ser humano. Qual que é a matéria do ser humano? Mais fácil. Carne, osso, células, átomos. Essa é a matéria da qual nós somos compostos. E a forma, a essência, o que faz o ser humano diferencia de todos os outros seres? Pensar, a razão. Então a razão seria a nossa essência. A
nossa forma, aquilo que faz de nós quem nós somos. E ele vai defender, o John Duns Scotus, o conceito de receitas. O que é a receitas? O que torna cada ser único. Então, mesmo nós temos uma essência em comum, todos nós somos seres humanos aqui ou não? Tem alguém aqui que não é ser humano? Hein? Tem alguém aqui na sala que não é ser humano? Oi? É? Tem alguém aqui na sala que não é ser humano? Não, sei que é. Algum extraterrestre infiltrado aqui? E vai ter choque. Tem algum animal irracional se passando por humano? Né? louco! Então nós temos uma essência em comum. Mas, mesmo tendo uma essência em comum, cada um de nós aqui é único e irrepetível. Nunca existiu nem nunca vai existir alguém igual a nós. Mesmo se fizer um clone, o clone vai ter as mesmas características biológicas, mas não será a mesma pessoa. O clone será outra pessoa. E terá outros pensamentos, terá uma outra história que vai fazer com que ele se torne alguém diferente de nós somos. Porque de alguma forma é a nossa história que faz de nós quem nós somos. Claro que tem influência genética, isso influencia as nossas escolhas, influencia o nosso comportamento, as questões biológicas. Mas, tem uma série de fatores que faz a gente assim. Mesmo o clone não seria igual ao ser original. Ele vai falar da vontade divina, né, e vai estabelecer a vontade como superior ao intelecto. Superior e anterior, porque é a vontade que guia o intelecto. Em Deus, é a vontade de Deus que guiou Deus, o intelecto de Deus, a criar todas as coisas, a pensar nas criaturas e depois criá-las deliberadamente. Mas a liberdade de Deus é uma liberdade distinta da nossa liberdade, uma liberdade com mesclas de necessidade, porque a vontade divina de criar todas as coisas fez tudo, mas fez tudo conforme o bem. Enquanto a liberdade humana, ela está sempre entre o bem e o mal. A vontade de Deus jamais o orientará para o mal. Não há essa diferença entre a liberdade humana e a liberdade de Deus, né? Então, o primário da vontade humana é a vontade que guia o nosso intelecto. É a vontade que guia também a nossa liberdade, as nossas escolhas. A liberdade que determina aquilo que nós pensamos e aquilo que nós fazemos. Você pode, com a sua vontade, mudar aquilo que você está pensando. Você pode reorientar a sua mente para pensar em outras coisas. Por mais que surjam pensamentos involuntários, então, de alguma forma, a vontade controla a mente, o intelecto. E controla também as nossas ações. A nossa vontade pode nos orientar para o bem ou para o mal. Então, a vontade vem primeiro que o intelecto. Ela determina o que nós pensamos e determina também as nossas escolhas. Por isso, nós devemos preocupar e orientar a nossa vontade de acordo com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus nos orienta para o bem e para a salvação, para a vida eterna, para o paraíso, para o céu. E não podemos deixar com que a nossa vontade se oriente de acordo com as nossas inclinações e paixões que nos levam ao pecado. E o pecado nos leva para o inferno, para a danação. Ele defendia o dogma da Imaculada Conceição. Maria, mãe de Jesus, segundo John Duns Scotus, teria sido concebida sem pecado. Ou seja, os pais de Maria, como fizeram, Deus, na formação de Maria no útero de, se eu não me engano, Santana, que é a mãe de Maria, Deus teria livrado Maria do pecado original.
Então, desde Adão e Eva, todos os seres humanos passaram a ser pecadores, por causa do pecado original. Todos nós, ao nascermos, já temos o pecado original inscrito em nosso corpo, em nossa alma. Mas, nessa perspectiva que da Imaculada Conceição, Maria foi poupada disso. Por que ela foi poupada? Para que ela pudesse ser o receptáculo, ou seja, receber o Filho de Deus. O Espírito Santo é engravida, ela sem pecado, não danifica com a sua carne a carne de Jesus, e depois se tornou uma carne divina. Então, é um Deus que se fez homem, que se fez carne e habitou entre nós, e tomou a carne de Maria. Se a carne de Maria tivesse pecado, Jesus se transformaria num pecador também. Como Jesus é Filho de Deus e não tem pecado, Maria foi liberta desse pecado, por isso ela foi concebida de forma imaculada. Santana agora esse nome. Pai de Maria, segundo a tradição. Seriam concebido ela, mas Deus a livrou no útero materno do pecado, e assim ela passou por essa vida sem pecar, sem pecado, assim como Jesus. Mas só que ela não era Deus, ela era humana. Essa é a diferença entre Maria e Deus, na perspectiva da teologia católica, né? Então, João dos Scotus foi um frei franciscano, ele estava entre os mais influentes filósofos medievais. Ele nasceu na Escócia, lecionou na Universidade de Oxford, depois lecionou também, foi professor na Universidade de Paris. Seus argumentos eram famosos por causa do rigor da complexidade, né? Ele argumentou contra o Tomás de Aquino, de que os atributos, quando aplicados a Deus, conservam o mesmo significado de quando são usados em relação aos objetos comuns. Então ele está falando aqui da univocidade do ser. Tanto o ser de Deus quanto o ser das criaturas tem o mesmo significado. Claro que não é o mesmo ser. Claro que há uma relação de hierarquia entre esses seres. Mas o ser é único. O ser só tem um sentido desse termo, desse conceito. Na questão dos universais, a questão dos universais é o quê? Qual é a relação entre as palavras e as coisas? A palavra é a coisa, a palavra é só um nome para a coisa. Ou a palavra é um conceito que a gente abstrai e passa a habitar a nossa mente. Por exemplo, mesa. Essa palavra mesa, qual que é a relação da palavra mesa com esse objeto aqui? A palavra mesa é só um nome? Ou a palavra mesa faz parte da essência desse ser? Ou a palavra mesa, na verdade, é uma abstração. Quando eu entro contato com a mesa, eu abstraio dela essa ideia que passa a habitar a minha mente. Essas três possibilidades. O realismo vai dizer que o universal, o conceito geral mesa, existe independentemente da coisa. E é a essência da coisa. Se todas as mesas aparecerem, o conceito de mesa vai continuar existindo, seja na mente de Deus ou no mundo das ideias. Nós tínhamos o conceitualismo de Pedro Belardo, que diz o seguinte: quando eu entro em contato com a mesa, eu abstraio da mesa sua ideia que passa a habitar a minha mente. Então esse conceito universal mora no nosso intelecto. E tinha os nominalistas, que pode dizer que só é só um nome. A palavra mesa é só um nome. Tanto que diverge. Em português chama mesa, mas em inglês chama-se table. Mudou o nome, mudou o ser, mudou o objeto? Não. Então o nome não é a coisa, o nome não é a essência da coisa. O nome não é uma ideia perfeita da coisa que habita a mente de Deus ou com das ideias. O nome é só um nome, é claro dos vossos, palavras ao vento, vão dizer os nominalistas. O John Duns Scotus, ele vai na questão dos universais afirmar que podemos perceber o particular diretamente. Então ele vai ter uma perspectiva meio nominalista, né? Meio empirista. Então eu vejo a mesa de forma particular e a partir dessa minha experiência eu formo o conceito de mesa, ou eu aprendo o nome mesa, né? Sem assistência dos conceitos gerais, sem a necessidade do universal, né? Ele também afirmava aí que o conhecimento ele pode ser adquirido por meio do uso dos sentidos. Então, o saber do conhecimento tem sentido. Visão, audição, tato, palavra e fala. É por isso que nós entramos em contato com o mundo e abstraímos as ideias, os conceitos e a realidade do mundo, né? Sem a necessidade da iluminação divina. O Santo Agostinho dizia o seguinte, teólogo católico medieval, que nós só conhecemos graças a Deus. Se
Deus não iluminar o nosso intelecto para a gente conhecer as coisas, a gente não tem capacidade de conhecer coisa alguma. O John dos Scots vai dizer que a gente consegue conhecer sem a iluminação divina, só com os nossos sentidos. Assim como os animais, que não têm razão e não pode ter sua razão iluminada por Deus, eles conseguem conhecer o mundo. Porque os animais têm sentido, visão, audição, tato, paladar e olfato. Então essas são algumas ideias aí de John dos Scots, esse filósofo aí medieval. Compreenderam? Uma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Moral? Por hoje é isso aí, galera.